1998, São João Paulo II diz naquela célebre vigília de Pentecostes que nós éramos a primavera da igreja. Sim, as novas comunidades são a primavera da igreja, um jardim florido, repleto de carismas específicos, repletos da face de Cristo específica para essa realidade, para as realidades caóticas desse mundo, para manifestar o amor de Deus. E nós, comunidade do Causa Glória, sim, nós somos uma nova comunidade, um ramo, um braço dessa vida consagrada. Aqui existem homens, mulheres, casados, solteiros, que decidiram consagrar inteiramente a sua vida a serviço do Evangelho. Os movimentos eclesiais e as novas comunidades que floresceram depois do Concílio Vaticano II constituem um singular dom do Senhor e um recurso precioso para a vida da Igreja. Eles devem ser acolhidos com confiança e valorizados nas suas diversas contribuições para colocar com confiança ao serviço da utilidade comum de modo ordenado e fecundo. Nos últimos tempos, no pós-Vaticano II, nós temos essa oportunidade de ver o surgimento das novas comunidades que são ligadas justamente aquilo que é a renovação carismática católica, grande parte, nem todos também, e que tem assim levado tanto homens consagrados, como mulheres consagradas, como casais também, que se consagram para um tipo de serviço específico, que levam as pessoas a uma vida de consagração, a uma vida de serviço aos irmãos e que tem os diversos carismas. Alguns trabalham na formação, outros trabalham na missão, na missionariedade, alguns trabalham nos aspectos sociais, enfim, é uma beleza muito grande, porque o Espírito Santo sempre gera novas situações e novas respostas, de tal maneira que essa generosidade de muitos desses homens e mulheres, solteiros e casados, tem sido uma bela resposta. Faço parte da comunidade de vida desse carisma e eu sou muito feliz em viver desse jeito porque aqui nós atualizamos a profecia dos primeiros. Como nós vimos em Atos 4, 32, onde a multidão de fiéis era um só coração e uma só alma, ninguém considerava exclusivamente seu aquilo que possuía, mas colocava tudo em comum. Assim nós vivemos, numa entrega radical a Jesus, assim como Ele fez com os primeiros, assim como Ele fez com os apóstolos e disse: vem, segue-me. E nós também deixamos tudo e viemos viver com Ele, viver na presença dos irmãos, colocando tudo em comum, vivendo em um só propósito. E se não fosse assim, não daria certo. Se não fosse por amor a Jesus, por amor a esse carisma que nos transformou, não teria como dar certo, porque nós somos muito diferentes, vindo de muitos lugares, jovens que passaram por experiências diversas, mas aqui nós entrelaçamos as nossas vidas, nós vivemos uma verdadeira comunhão, aprendemos a ser família, vivendo a vida fraterna, a comunhão com os demais. Nada mais é meu, não importa mais as minhas preocupações pessoais, mas pelo contrário, aquilo que é comum e tudo que é meu, pessoal, eu disponho à comunidade, disponho numa oferta a Jesus por esse carisma. Sou consagrada da comunidade de Aliança, já estou aqui nessa comunidade há 17 anos. Já vivi a experiência de passar um período na casa da comunidade de vida, porém, com discernimento, com o passar dos anos, eu discerni que o meu verdadeiro chamado era a comunidade de Aliança. E eu venho falar contigo um pouco sobre essa realidade. Eu entendi que a comunidade de Aliança é aquela que é tão consagrada, tão comprometida quanto a comunidade de vida. Contudo, a nossa face, o nosso lado especial é que nós estamos inseridos no século. Como assim? Eu sou casada, eu tenho a minha casa, não moro na casa da comunidade, trabalho fora, meu esposo, que também é consagrado da comunidade, também trabalha fora. E na nossa realidade secular, nós somos convidados a viver com a mesma intensidade o testemunho que os membros de uma comunidade de vida vivem, porque eu sou consagrada ao carisma do Causa Glória igualmente a esses outros irmãos. O surgimento das novas comunidades me parece uma concretização de um anseio conciliar, Eu penso que as novas comunidades são frutos
de um novo concílio, que é o Concílio Vaticano II, e especialmente sobre a atuação dos leigos nessas comunidades, nessas novas comunidades, eu vejo que são maneiras que o Espírito Santo suscitou para que o leigo viva de forma autêntica a sua vocação no mundo, sendo sal e luz, através da vivência de um carisma específico que possa atender às necessidades do homem de hoje. Nós somos ministros, nós somos protagonistas, nós somos apaixonados. A comunidade do Causa Glória foi ferida pela paixão de Cristo, pelas marcas das suas chagas, pelo seu amor incrível e profundo sobre nós. E porque fomos feridos por essa paixão, nos tornamos aqueles que portamos a paixão, essa paixão que é manifestada pela igreja, é manifestada por Cristo e é manifestada pelas almas. Portamos, por graça do Espírito Santo, um carisma. O nosso carisma é despertar homens fiéis que sejam capazes de instruir a outros. Já experimentou uma coisa muito boa que você quis recomendar para todo mundo que você conhece? Pois é, os apostolados da comunidade do Causa Glória nasce dessa paixão que não cabe dentro de nós. Depois que fazemos a experiência com o carisma, seja dentro da comunidade de vida, seja nas casas comuns, na comunidade de aliança, o que acontece em nós se traduz em paixão pela igreja, paixão por Jesus, paixão pelas almas. É um desejo incontrolável de levar para o maior número de pessoas possível a experiência que nós vivemos, o encontro com Jesus que muda tudo em nós. A radicalidade evangélica não é própria só dos religiosos, é pedida a todos. Mas os religiosos seguem o Senhor de uma maneira especial, de modo profético. Esta é a prioridade que agora se requer, ser profetas que testemunham como viveu Jesus nesta terra. Um religioso não deve jamais renunciar à profecia. Assim como Paulo, que de cidade em cidade ia multiplicando cristãos, também nós acreditamos, assim como Paulo, nosso baluarte, que de alcance em alcance, muitos protagonistas apaixonados são despertados. Mas não qualquer protagonistas que sejam capazes de instruir a outros, de despertar outros protagonistas. Acreditamos verdadeiramente na multiplicação. Novas comunidades são uma verdadeira primavera do Espírito Santo para a igreja. Nós precisamos ter essa sensibilidade de compreender os sinais de Deus ao longo do tempo, os sinais do seu amor. Se nós pudermos compreender cada carisma, é um fulgor do amor de Deus, é uma maneira de suscitar santos ao longo da história da igreja. Então eu entendo cada nova comunidade como uma resposta da providência de Deus para um tempo muito específico de que a Igreja Católica precisa de novos santos, de uma nova modalidade de compreensão de como ser santo neste século. E é por isso que a Igreja Católica hoje vive nas novas comunidades a possibilidade de ter santos de calça jeans, de ter santos no meio do mundo, no exercício da sua profissão, na radicalidade de jovens que deixam tudo sem olhar para trás para entregar não somente a vida a Deus, mas para entregar o seu coração, a sua alma às mãos de Deus. Assim como aconteceu com Paulo, que viveu dentro da casa, depois da visita de Ananias, o seu despertamento e assumiu um protagonismo que ninguém mais pôde parar. Ele foi atrás de homens fiéis que fossem capazes de instruir outros homens fiéis. Esse era o segredo dele, que ele confidencia a Timóteo. E nós vivemos na expressão dessa busca por homens fiéis, capazes de alcançar outros homens fiéis, no sentido da multiplicação, de deixar vibrando no mundo inteiro, ecoando incontrolavelmente, um número de apaixonados, de corações inflamados, desejosos de levar o nome de Jesus a todas as realidades, todas mesmo. Vivemos para ativar uma geração apaixonada. Essa é a nossa força, essa é a nossa paixão. Que é o lugar de dar, de beber. Daqui saem muitas formações para a comunidade de aliança, daqui sai o nosso exemplo de vida também para outros irmãos, onde nós somos ordenados humanamente e espiritualmente com a nossa rotina de oração e, mais uma vez, a união a esse carisma, a espiritualidade própria que o Senhor nos chama a viver, e somos felizes.
Não tem como viver uma entrega, viver nessa casa com 20, 30 pessoas, se não fosse uma entrega de fato total, em que o nosso coração se encontra com Jesus em amor. E de fato eu posso dizer isso, que no auge da minha juventude eu sou muito feliz em viver a minha entrega ao Senhor, a minha entrega total a Ele, nesse carisma unido, entrelaçado nas vidas dos meus irmãos, entrelaçada na vida deste carisma, bebendo da fonte e podendo dar de beber a este mundo, que é possível sim, é possível ter uma vida total, inteira do Senhor, independente da sua realidade, independente da sua vocação, querido, talvez não seja a minha, mas na sua vocação, no seu chamado pessoal, eu posso dizer com a minha vida que é possível ser feliz em Jesus, e na verdade é a única maneira de ser verdadeiramente feliz. De uma maneira muito especial, como que o Causa Glória vive a aliança? Nós temos aquilo que nós chamamos de casa comum. As casas comuns, elas são aquele lugar onde os jovens, onde as novas vocações serão atraídas para a comunidade e ali vão viver esse aprofundamento, esse passo a passo dentro do carisma. Por que casa comum? Inspirado também um pouco na realidade de Santo Agostinho, que também é um dos nossos baluartes, né? Nós trazemos essa ideia de que naquela casa nós somos comuns uns aos outros e que é o lugar onde Deus habita. E também inspirados especialmente na casa de Judas, que é onde Saulo chega e encontra o seu Ananias, né? E aqueles que são líderes dessa casa, que no caso eu sou líder de uma, junto com meu esposo e mais uma irmã, nós somos chamados Ananias, justamente porque os jovens que vêm do século, né, que vêm da realidade do mundo, cheios dos comportamentos próprios desse tempo, até muitos deles cheios daquela realidade que agora tem assolado o jovem, né, que é essa apatia, né, essa falta de estímulo em viver, né, algo tão contraditório com a juventude. Mas eles chegam dessa forma e dentro da casa comum eles vêm como verdadeiros Saulos, mas aí eles vão receber a visão que vem através da intercessão do Ananias. Eles recebem o Espírito Santo, né, eles recebem de maneira efusiva, né, acontecerá a efusão do Espírito. E eles vêm receber também o alimento, que é o pão, que é a palavra. E a formação, ela acontece ali. E é justamente dentro dessa casa comum, que vive a realidade de aliança, aonde o jovem vai ter o discernimento. Quero ser vida, quero ser aliança, e aí vai continuar a sua caminhada. A vida consagrada está colocada mesmo no coração da Igreja, como elemento decisivo para a sua missão, visto que exprime a íntima natureza da vocação cristã e a extensão da Igreja Esposa para a união com o único esposo. Estes novos formatos de vida eclesial respondem às necessidades da Igreja e do mundo moderno. Em primeiro lugar, pela fidelidade ao chamado específico que o Senhor faz a elas e como consequência dessa fidelidade, através de uma autêntica vida litúrgica, da formação e do engajamento dos leigos, de um amor incondicional pela hierarquia, de modo especial pelo Santo Padre, de uma genuína e sólida vida espiritual, ascética e mística, de uma fé purificada, de uma vida pautada no encontro radical com Cristo e na experiência com o Espírito e, de modo especial, através de uma força evangelizadora e pastoral que penetra nas realidades atuais e no coração do homem contemporâneo. Nós, por exemplo, fazemos uma missão dentro do Carnaval do Rio de Janeiro, invadimos as festas de rua com um bloco muito animado de anjos que abordam as pessoas não para condenar o Carnaval, mas para dizer para elas que existe uma alegria que não acaba na quarta-feira e dar a elas a esperança de uma vida nova. Assim como fazemos também nos grandes eventos nacionais, como acontece tantas vezes no Rio de Janeiro, já aconteceu em Copa do Mundo, Olimpíadas, Copa América. Nós rodeamos os estádios que aglomeram tantas pessoas do mundo inteiro para poder anunciar Jesus a todas as nações. Vamos com bandeiras, com sinais, para chamar a atenção das pessoas que aqui,
no Rio de Janeiro, existe uma igreja viva e apaixonada por Jesus que não se esconde, mas se lança nas realidades urbanas para poder apresentar Jesus a todas as realidades. Nós somos os Paulos que vão para as escolas, nós somos os Paulos nas faculdades, os Paulos nas empresas, os Paulos no supermercado. Sabe aquela história dos santos de calça jeans? Pois é, esses somos nós. E eu posso testemunhar na própria realidade da minha vida. Eu sou professora, trabalho com criança, com juventude. E lá no meu trabalho, a minha direção, a minha coordenação da escola sabem exatamente quem eu sou. Eles sabem que eu sou uma consagrada. E não é por causa do sacramental, do crucificado que eu carrego no meu peito, mas é por causa do meu comportamento, que em muitos momentos nós precisamos ser aqueles que realmente são sinal. E eu digo para vocês, sem falsa modéstia, mas pela graça do Espírito Santo e por aquilo que esse carisma me ensinou, enquanto consagrada, eu sou luz no meu trabalho e eu sou reconhecida pelos alunos, pelos pais, pela minha própria direção. Não um reconhecimento pessoal, pelo contrário, eles sabem que a Paula é uma referência de Deus naquele lugar e é exatamente isso que a Aliança é convidada a viver. Os institutos seculares, cujos membros pretendem viver a consagração a Deus no mundo através da profissão dos conselhos evangélicos no contexto das estruturas temporais, são chamados a serem fermento de sabedoria e testemunhas da graça no âmbito da vida cultural, econômica e política. Isso, é claro, exige treinamento, exige preparação. E nós vivemos isso dentro da simulação Novos Atos. A simulação Novos Atos é um treinamento, é o lugar desse despertamento missionário, onde aquele que vive a sua fé de maneira apática, como coadjuvante, reassume um protagonismo para viver a mesma paixão dos primeiros. Lá na simulação não tem pregação, não tem sala de palestra, é a experiência da igreja primitiva o tempo todo, para que olhando para as nossas realidades nos dias de hoje, para as situações de caos que existem hoje, nós possamos invadir, impactar, interferir, influenciar essa geração com a mesma paixão que fez a igreja avançar, que fez a igreja nascer e chegar até onde nós conhecemos hoje. É em Cristo Senhor que se devem continuar a rever os religiosos e religiosas de cada época, alimentando na oração uma profunda comunhão de sentimentos com Ele, para que toda a sua vida seja permeada de espírito apostólico e toda a ação apostólica seja repassada de contemplação. A vida consagrada sempre teve um lugar na igreja. Nós celebramos esses dias agora do mês de julho, São Bento, por exemplo, o patriarca dos monges do Ocidente. Já no Oriente começou todos esses homens e mulheres também que viviam uma vida de entrega ao Senhor. Então, através dos tempos, nós sempre tivemos vários momentos de homens e mulheres que se consagram ao Senhor. Em cada época da história, nós encontramos um estilo, um jeito de ser, com ordens mendicantes, na época de São Francisco, na época de São Domingos, E, enfim, cada momento vai aparecendo, pela ação do Espírito Santo, aqueles que respondem com generosidade. E eu quero fazer um convite para você. Na verdade, você alguma vez já parou para pensar, já se questionou, eu gostaria muito de ser um consagrado, mas eu não quero deixar de trabalhar, eu não quero deixar de ter a minha casa, E a nossa igreja, nessa riqueza que ela te dá a chance de consagrar a sua vida, mesmo nessa realidade leiga, mesmo inserido na realidade circular. Porque nós precisamos, queridos, fazer a diferença de verdade com o Evangelho, aonde nós estamos, e ir aonde aqueles que estão vivendo de maneira mais enclausurada, Ou então no caso da comunidade de vida, que vivem dentro da casa, mas voltados para o carisma, 24 horas ali no carisma, eu vivo 24 horas no meu carisma, só que no século, e atraindo novas vocações e principalmente muitas almas para Jesus e para essa igreja. E essa igreja que chegou até aqui se compromete em resgatar os seus filhos do meio do caos, não só do caos estabelecido nos ambientes, mas muitas vezes no caos interior. Quantas pessoas, por causa do luto, vivem em profunda tristeza? E para alcançar essas pessoas, nós temos a Missão Betânia, que atua dentro dos cemitérios e capelas de velório, para levar até essas pessoas a esperança da ressurreição.
não só a ressurreição daqueles que partiram, mas a nossa vida de ressuscitado que está na conversão, no encontro com Jesus. Nesse tempo de pandemia, quantas pessoas precisaram se despedir de parentes e de amigos e vivem um caos interior por causa disso? Nós atuamos no meio da pandemia, através de mensagens, telefonemas e de vídeos, para que essas pessoas também encontrem a alegria do encontro com Jesus. O que aprendemos no Novo Testamento sobre os carismas que surgiram como sinais visíveis da vinda do Espírito Santo não é um acontecimento histórico do passado, mas uma realidade sempre viva. É o mesmo Espírito Divino, alma da Igreja, que age nela em cada época, e estas suas intervenções misteriosas e eficazes manifestam-se neste nosso tempo de modo providencial. E nessa realidade de causa interior, lidamos com tantos jovens e, hoje em dia, a juventude cada vez mais precoce, lidando com situações muito difíceis, como, por exemplo, quadros depressivos, pessoas com ações de automutilação ou ideação suicida. Nós fazemos um acompanhamento desse jovem para levar para ele a alegria de ser jovem, para devolver a paixão pela vida e o desejo de gastar essa vida inteira no despertamento de um protagonismo que faz valer a pena o existir, que faz valer a pena ser de Cristo, ser da Igreja. Cabe à Igreja discernir, o chamado, se ali tem ação de Deus, e ao discernir que realmente é um chamado de Deus, de acompanhar, para que sejam fiéis ao chamado e vivam com alegria e generosidade esse trabalho e essa missão. O importante é esse discernimento, esse acompanhamento e o caminhar juntos, o caminhar na unidade, no meio da diversidade bonita que é a Igreja. Os movimentos e as novas comunidades já estão projetados para a fase da maturidade eclesial, que exige uma atitude vigilante de conversão permanente, a fim de tornar cada vez mais vivo e fecundo o impulso evangelizador. A novidade das experiências eclesiais não consiste nos métodos nem nas formas, que predisposição para responder com renovado entusiasmo à chamada do Senhor. Foi esta coragem evangélica que permitiu o nascimento dos movimentos e novas comunidades. Eu vou, onde ele mandar eu vou, de apito e asa eu vou, de norte a sul desse país vou te dizer, quem tem ouvidos ouça o Senhor Deus amar você. Eu vou, onde ele mandar eu vou, de apito e asa eu vou, de norte a sul desse país vou te dizer, quem tem ouvidos ouça o Senhor Deus amar você. Essa história ela vai reverberando na vida das pessoas, ela vai contaminando. Futuramente são seus filhos que vão estar aqui, futuramente são seus irmãos que vão estar aqui, porque você um dia disse sim a essa missão honrosa de trazer Jesus para as pessoas que ninguém mais acredita. Nós acreditamos porque o Senhor um dia acreditou em nós. Nós acreditamos e não desistimos porque um dia o Senhor não desistiu de nós até que nós estivéssemos aqui.